Eu sei que você achou que a gente ia demorar um pouco mais para termos notícias de Flávio Bolsonaro agora no ano de 2021, mas eu tenho que dizer para vocês que não, nós já temos notícias do Flávio, notícias quentes, logo no segundo dia do ano, 2 de janeiro, e já começam a pipocar novas notícias quentes sobre Flávio Bolsonaro. Mas antes de falar sobre elas, gostaria que você deixasse seu like, clique no botão de gostei, 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta do canal. Precisamos fazer uma força grande para que o canal volte aos ritmos que nós estávamos antes das festas de final de ano, que são períodos que o YouTube dá de fato uma esfriada. Então clique no botão de gostei, que é essencial essa força que você dá para o canal. Só recapitulando a situação do Flávio Bolsonaro. Teve a rachadinha, você ficou sabendo, um problemão para o Bolsonaro, porque liga o presidente diretamente com as milícias do Rio de Janeiro, porque Adriano da Nóbrega, miliciano, era um dos articuladores do esquema das rachadinhas. Então o que Bolsonaro fez? Ele utilizou a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, uma organização subordinada ao GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que é comandado pelo general Augusto Heleno, para emitir relatórios favoráveis ao Flávio Bolsonaro, que foram utilizados pela defesa do atualmente senador, contra a acusação do Ministério Público. Então esse é um grande escândalo da nossa República, porque uma instituição republicana, que é o GSI e também a ABIN, estão sendo utilizadas para emitir relatórios contra as investigações que estão sendo promovidas pelo Ministério Público e pela Receita Federal. Ou seja, são instituições republicanas sendo utilizadas para atacar outras instituições. E por mais que o GSI negue que foram emitidos relatórios diretamente da ABIN, a própria defesa do Flávio Bolsonaro admite que recebeu sim relatórios. E quem tem mais a perder, mais a ganhar, mais motivos para mentir? É claro que o GSI tem mais motivos para mentir do que a defesa do Flávio Bolsonaro. E hoje nós tivemos uma pesquisa que mostra que a maioria da população considera Flávio Bolsonaro culpado. Segundo a pesquisa do Datafolha, 58% da população consideram Flávio Bolsonaro culpado nas rachadinhas da Alerj e apenas 11% consideram ele inocente. Mas essa não é a principal notícia do dia. Isso mostra que a população brasileira, em sua maioria, considera Flávio Bolsonaro culpado, e isso, claro, é um grande problema, porque toda vez que Bolsonaro usa as instituições para querer proteger o filho, ele acaba se prejudicando, porque impera na cabeça do brasileiro médio ou da classe média brasileira aquela percepção que política é roubar ou não roubar, é feita entre honestos e desonestos. Portanto, Bolsonaro está acobertando o filho dele, que é um filho desonesto, e claro, ele também acaba se acobertando porque as rachadinhas o envolvem. Isso vai acabar afetando Bolsonaro de alguma forma em termos de popularidade? Acho difícil. Pode ser sim usada como retórica política eleitoral pelos seus adversários, e isso precisa ser claramente explorado. Mas essa não é a grande notícia. A grande notícia, que é uma notícia quente, é uma reunião entre o Flávio Bolsonaro com o secretário da Receita. Essa foi uma informação da revista Época e eu vou ler aqui para vocês a reportagem do O Antagonista. As advogadas de Flávio Bolsonaro tiveram ao menos 3 encontros com integrantes da Receita Federal entre 26 de agosto e 17 de setembro de 2020, diz a revista Época. Uma das regiões fora da agenda, isso é importante, fora da agenda. Por que foi fora da agenda? Foi com o secretário da Receita, José Tostes Neto, e teve a presença do próprio senador. Então, fora da agenda, o senador se encontrou com o secretário da Defesa. As informações foram obtidas por meio da Lei de Acesso à Informação após pedido apresentado pelo deputado Ivan Valente. Ivan Valente do PSOL é um deputado bastante combativo. O Ivan Valente, e ele fez certo em ter solicitado isso, porque é necessário colocar isso no Abingate para colocar em uma linha do tempo todos esses fatos. Porque o que aconteceu? Esse encontro com as advogadas e o Flávio Bolsonaro com o pessoal da Receita Federal aconteceu depois das reuniões secretas que eles tiveram com o Augusto Heleno e com o Alexandre Ramagem, que é o diretor da ABIN, na presença do próprio presidente. Porque eu vou ler aqui para vocês. As reuniões ocorreram após a defesa de Flávio se movimentar para tentar anular as investigações do caso Fabrício Queiroz. Em agosto, as advogadas se reuniram com Jair Bolsonaro, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem para apresentar documentos que, segundo disseram, provariam a existência de uma organização criminosa na Receita. Então, primeiro eles se encontraram com a equipe do Bolsonaro, essa equipe de defesa informal com o ministro Augusto Heleno, o Alexandre Ramagem, para depois se encontrarem com o diretor
da Receita Federal. O que será que aconteceu? Será que houve pressão por parte do Flávio Bolsonaro? Algum tipo de ameaça do Flávio Bolsonaro para melar as investigações? E se Bolsonaro falava, né, que virou até epígrafe do livro, a epígrafe do meu livro é a fala do Bolsonaro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Se a verdade vos libertará, por que Flávio Bolsonaro tem tanto medo das investigações? O que Flávio Bolsonaro teme? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que a verdade vai nos libertar de Jair Bolsonaro? Quem sabe, né? Qual é o medo de Flávio Bolsonaro? Por que ele chora tanto? Por que Bolsonaro está tão preocupado com isso? Quanto mais Bolsonaro se preocupa com o caso das rachadinhas, mais mostra que aquele prêmio que ele recebeu internacionalmente, que ele foi a personalidade corrupta do ano de 2020, mais aquele prêmio se mostra um prêmio acertado. E ficam aí mais suspeitas, mais problemas para Jair Bolsonaro lidar. Agora, mais do que nunca, Bolsonaro precisa vencer a presidência da Câmara dos Deputados para encerrar de vez qualquer possibilidade de um pedido de impeachment ser aceito e começar toda a discussão e toda a votação. Se você gostou desse vídeo, gostaria de pedir o seu like, se inscreva no canal, me siga também no Twitter, @profileoficial.